E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos trabalhos e ver o relatório de janeiro do Fatinha, nosso querido Fat N11. Só antes de entrar no relatório em si, vamos bater um papo sobre os fatos relevantes que saíram no início de fevereiro, agora, que falaram sobre o final da emissão e o fato relevante do Brasílio Machado. Então vamos ali para a capa do relatório. Falando sobre o primeiro fato relevante aqui, em que a emissão, que começou aqui ó, em 23 de dezembro de 2022, se encerrou agora, né, no início de 2025. Então vocês perguntariam, porra, mas por quê que demorou tanto tempo para essa emissão fechar, né? O FATN, ele faz os pagamentos das unidades que ele compra com cotas. Então, quando ele faz a emissão, ele já vai nas pessoas jurídicas que vão vender as unidades, já faz esses acordos, e conforme eles vão adquirindo efetivamente as unidades, eles fazem o pagamento com cota. Então, se a gente for olhar no histórico do FATN, a gente vai ver que a quantidade de cotas ela sempre sobe no mês a mês. Não um mês após o outro, mas a gente vai ver uma linha de subida, assim, uma tendência de subida na quantidade de cotas, que conforme ele adquire, ele paga com cotas. Por isso que está esse tempo todo aberto, né? Que as negociações ele faz com cotas. Beleza? Então, fechou mais de 200, fechou né, os 245 milhões na emissão 4. E como que ele fechou essa emissão? No outro fato relevante, que foi esse fato relevante da incorporação final do Brasílio Machado, né? Inicialmente o fundo ia incorporar o prédio inteiro, depois ficou dividido em 50% que o fundo vai adquirir agora, e os outros 50% vão ser divididos em 6 fundos, e que o fundo pode ir comprando se ele quiser, né? Para pegar o restante do prédio. Então, essa incorporação do Brasílio Machado, né? Ela está acrescentando 348 mil cotas, fazendo com que o fundo, no momento que saiu o fato relevante, no início de fevereiro, aqui ó, 21 de fevereiro, nem no início, né, mais pro final, em 21 de fevereiro, o fundo tinha 3.885 milhões de cotas. Com essas cotinhas aqui, ele passou para 3.866.000, e com a incorporação final mesmo, ele vai passar para 4.234.000 cotas. Essa diferencinha aqui é porque ele comprou também dois conjuntos. A gente vai ver no relatório que o relatório de janeiro ele traz a compra de 2 conjuntos no Brasílio Machado e depois ele vai comprar todos os outros, né? Para fechar os 50%. Então aqui tem essas 348 mil cotas pagas lá para os cotistas donos do Brasílio Machado. Beleza? Os cotistas lá, eles vão receber 4,48 cotas, né, de FATN para cada cota que eles detêm do Brasílio Machado. E aí a parte mais burocrática, o mais interessante aqui para os cotistas do FATN é que o fundo inicialmente, nos primeiros 12 meses aí pós-aquisição, ele recebe de volta os gastos com IPTU e condomínio. Então o FATN vai pagar e os cotistas donos do Brasílio Machado vão ressarcir o FATN dessa conta, diminuindo esse valor ao longo do tempo, nos 12 meses, né? Conforme a tabelinha que está aqui. E que também vai haver, o mesmo período de 12 meses, uma RMG, uma renda mínima garantida, nesse valor de 85 centavos, para as unidades a serem adquiridas do Brasílio Machado, e que também vai diminuindo ao longo do tempo, conforme os aluguéis forem sendo feitos, né? Se não tiver nenhuma alocação nas unidades, ele recebe a RMG pura, para 85 centes de proventos. Se o fundo conseguir alugar coisas, o que o Brasílio Machado aqui vai devolver, né, de renda mínima, vai diminuindo conforme o valor das locações vai aumentando. Beleza? Entendidos? Essa parte aqui? Então vamos para o relatório. Relatório de janeiro do nosso FATN. O FAT é aquele fundo de lajes que trabalha com plug and play, contratos build-to-suit, que não tem revisional e multas acima do mercado, porque ele está entregando a laje sob medida. Focados aqui para lajes não muito grandes, middle market, empresas que não precisam de tanto tamanho, e o prazo de médio de recolocação tem sido de 13 dias, ou seja, as vacâncias ficam muito baixas no fundo e historicamente ficam mesmo bem baixinhas, né? Em janeiro de 25,
O ABL aumentou de 25 para 27 mil metros quadrados, quase 28. Tem 93 lajes corporativas agora dentro do... que são unidades, né? São as áreas que ele loca. Então tem 93 unidades, em 53 edifícios, uma leve concentração aqui em Vila Olímpia, que a gente vai ver no relatório mais pra frente, mas em outras regiões aqui também bem boas, e 91 inquilinos diferentes, né? Ou seja, a gente vê que praticamente cada unidade é locada para um inquilino diferente. Só um aqui que tem 2 unidades, né? Então, muito diversificado em prédios, muito diversificado em inquilinos, muito diversificado em unidades, muito bem diversificado mesmo esse fundo. A taxinha de administração de 8% sobre o patrimônio líquido, pô, muito tranquila. E passemos para os destaques financeiros, né? O fundo está com os 380 milhões de PL, vai crescendo ali aos pouquinhos, conforme ele vai adquirindo coisas. Vemos aqui um desconto, né, do valor da cota mercado para o patrimonial. Todos os fundos de lajes praticamente deram uma queda maior nesses últimos tempos aí, de Selic mais alta. 17 milhões de caixa, o caixa deu uma diminuída pelas aquisições que ele fez, mas a gente vai ver lá nos comentários do gestor. Quantidade de cotas no fechamento tem a ver lá com o fato relevante que a gente falou. O mês fecha em 3.886.000 e no próximo relatório já deve vir 4.200.000, que aí é o Brasília Machado inteiro, integralizado. Mas a quantidade de cotas subiu. Receita bruta subiu um pouco, receita de locação subiu, receita operacional subiu, as despesas subiram bem. E aí eles botam uma leve explicação aqui, mas explicam melhor também nos comentários lá, sobre o custo com laudos e honorários de advogados. Serviço da dívida subiu um cadinho também, 10%. Cotistas caiu, liquidez deu uma boa caída nesse mês. E a ABL subiu com essa aquisição de 10 novas lajes em 7 prédios diferentes. Nos destaques, ele fala que o relatório de janeiro, né, teve uma reserva constituída um pouco maior do que a dos outros meses aí, e faz com que as despesas que aumentaram bem. E essa reservinha, que os proventos tenham sido de 80 centavos, fora aqueles 85, né, que é o padrão de distribuição do FATN. E dessas despesas pontuais aqui, ele fala mais aqui embaixo, mas vamos ver primeiro aqui a receita de locação, que subiu 10%, de imóveis que foram adquiridos em dezembro e janeiro, que contabilizou agora, a exigibilidade de aluguéis de novos contratos, que também foram contabilizados agora, não contabilizou no mês passado. Então a gente vê esse aumento na receita de locação por causa desses números que entraram efetivamente na conta, né? E a retomada do pagamento de um dos inquilinos aqui que tinha adiantado 3 pagamentos em setembro. Então agora ele volta a pagar. Show? Aí ele fala que a reserva lá do ganho de capital foi praticamente toda distribuída, tem 65 mil só em reserva, e na DRE a gente fala desses 65 mil aqui, mas ele também cita que tem tratativas aí para venda de imóveis lá do Breve, quando teve essa fusão, e que poderiam entrar mais 500 mil de ganho de capital a serem distribuídos. Mas por enquanto não tem nada certo, só quando efetivar mesmo essa venda que vai ter esse dinheiro no caixa. As cotas de TJKB, aquela polêmica, aquele polêmico conflito, né? Geraram 142 mil padrão, que estão gerando, recebendo 3,29 das cotas de TJKB. Mas isso aqui gera mais do que os imóveis que foram cedidos para o TJKB pagavam de aluguel, né? Então, para o FATN, hoje o FAT recebe mais. As despesas apresentaram aqui um acréscimozinho de 200 mil, que esse é o valor mais alto, né? Que ele cita das despesas, que foram principalmente dos serviços advocatícios por conta dessa aquisição do Brasília Machado. Aí tem que fazer assembleia e ver as coisas burocráticas e tudo mais, então deu um valor mais alto de despesa, né? A última parcela aqui, ó, dos laudos de avaliação dos ativos, então mês que vem também não tem mais. E é uma corretagem aqui sobre novas locações, mas nada tão relevante assim, mas que somando tudo deu uma despesa mais alta. E aí acabou diminuindo os proventos entregues. Reajuste em uma das unidades, tranquilo. Como ele citou lá em cima, né, 10 unidades foram adquiridas, sendo que os conjuntos 11 e 12 do Brasília Machado vieram primeiro, e depois ele vai fazer a aquisição dos conjuntos restantes, e em vários outros lugares também aqui as aquisições. E desses outros lugares, aqui do item 2 ao 7, foram quase 2 mil metros quadrados, né? Sendo que o Brasília Machado soma mais 770 metros quadrados,
E o preço médio total de aquisição foi de 15.212 um metro quadrado, que é um valor ok para essas regiões. Não é uma informação que o FAT dá com frequência, então achei interessante eles terem colocado. Seria legal que toda vez que eles vendem ou compram alguma coisa, eles colocassem essa informação aqui, para a gente poder ter uma referência. Mas como é Vila Olímpia, 15 mil metro quadrado é um preço ok. Assim, considerando que o imóvel estava vago e tudo mais, é um valor ok. 63% desse pagamento, né, foi feito via cotas, ou seja, 37% foi via caixa, por isso que o caixa deu uma diminuída maior para 17 milhões lá. E todos os modelos aqui de plug and play, né, que estão sendo locados vão ser contados a partir de fevereiro de 25. Ou seja, a gente vai ter um aumento de receita no mês que vem. Para o Brasílio Machado, especificamente, para aquelas duas conjuntos, foram 300 mil pagos em caixa e o resto pago em cota também. E 29% dessa área, dos dois conjuntos, já está em contrato que vai contar a partir de maio de 2025. Então, a gente vê, aqui ele não disse especificamente quanto de caixa que caiu, a gente teria que fazer com a conta com o relatório do mês passado, mas teve pagamento em caixa e pagamento em cotas. E aí caiu mais do que o padrão da amortização do CRI. Beleza? Aqui ele fala sobre o que a gente falou do relatório da aquisição do Brasílio Machado, dos 50%, em 6 adquiridos, 6 novos fundos. Interessante que eles tenham resumido isso aqui, né? Sobre as cotas, sobre incorporação. Aqui estão os outros conjuntos que vão ser incorporados depois, né? Do Brasílio Machado, além do 11 e 12, que entraram já nesse mês. E um recebimentozinho de RMG e ressarcimento do IPTU. Show de bola? Para frente, não tivemos tantas mudanças. A vacância deu uma caída em comparação ao mês passado aqui no gráfico por conta desses aluguéis que vão ser cobrados mais para frente, né? Então aqui aparece 95%, mas já tem contratos firmados aqui em vigência que vão contar a partir de fevereiro e depois de maio. Então essa vacância deve voltar aqui para casa dos 97%, 98%. Porém, tem a vacância que o fundo vai absorver do Brasílio Machado. Então vamos ver para quanto que vai a vacância física, mas a financeira está coberta pelo RMG. Então vamos ver no relatório do mês que vem como que ficam esses valores. Os vencimentos a partir de 2026 de contrato, então esse ano é muito tranquilo, sendo aqui em março, agosto e setembro, né? Maio também, os meses de maior pico desses reajustes, mas é 6%, então é pouca coisa. E a média dos contratos está em 3,3 anos. Média de aluguel em 128 o metro quadrado, o que é muito bom, exceto para a área de Faria Lima, o percentual de Faria Lima que o fundo tem. O resto está tudo acima do mercado mesmo. Os contratos meio a meio, meio GPM, meio IPCA nos reajustes, né? Mas o fundo tem conseguido repassar, tanto um quanto o outro. Aqui na DRE é que a gente vê algumas coisas interessantes de que o valor de locação, né? A receita de locação subiu, como nós vimos, na casa aqui de 10%, né? E essa linha aqui, que é a linha de receita de venda de ativos, é que mês que vem, em tese, só tem aqueles 65 mil sobrando. Então, essa linha praticamente vai morrer. O que faz, pegando esses valores médios aqui, desconsiderando o que é não recorrente, é muito difícil que esse valor se mantenha em 80 centavos. Para quanto vai? Não sabemos, porque ainda tem prédio sendo vendido, alguma coisa da RMG que vai entrar, então não tem como eu dar uma exatidão aqui. Até dá para fazer a conta, mas quem tem que dar essa exatidão é a gestão, mas eu acho difícil que se mantenha em 80 centavos, até porque aumentou a quantidade de cotas. Então, com o aumento da quantidade de cotas e a diminuição de uma das linhas de receita, não sei como que vai ficar. De discrepante aqui nas despesas, esses serviços de terceiros, né, conforme a gente falou, e o aumento da reserva, que a gente vê que é bem maior do que nos outros meses, né? Então, ficou um proventinho aqui de 80 centavos. Essa linha do FRA, aqui, é aquela linha de que o fundo incorpora 3% dessa receita operacional bruta para o FRA, e desses 3%, ele cita aqui que dos 80,1 mil investidos em obras, que é essa linha daqui, é essa aqui, ó, 52 foram suportados pelo FRA, por esses 3%. Então, se a gente somar esses 52,9 mil com esses 74 que foi para o FRA, dá os 3% da receita operacional bruta aqui. Beleza?
Eu sempre coloco aqui que eles podiam colocar o quanto que tem nessas reservas, né? Essa reserva de lucro, quanto tem, e no FRA, quanto que tem na reserva. Em outubro do ano passado, eu perguntei para eles por e-mail, e o FRA era de 333 mil. Então, ao longo do tempo, ele veio aumentando aí quanto que tem lá na reserva para as obras. Lembrando que no Brasílio Machado vão ser necessárias obras nos conjuntos. Então, eu acredito que a gestão use esse fundo de reposição de ativo lá, mas é só a minha opinião. É eles que têm que falar nos próximos relatórios. Beleza? Nada muito discrepante dos outros meses em relação à composição da remuneração, só que das despesas, né, maiores, 8% está vindo do 8 centavos estão vindo do CRI, dos 30, que é de desconto, né? Então dá quase uns 33% ali, mais ou menos. Arredondando para baixo, né? Uns 33%, daria 24 centavos. Mas o CRI tá, é o que pesa um pouquinho mais aqui nas despesas. Aqui, remuneração. O quanto que o fundo paga em relação ao quanto as lajes do IFIX estão pagando, na média, né? Em relação ao valor patrimonial, tá vendo que o FAT paga bem mais. Uma concentraçãozinha grande aqui em Vila Olímpia, dos conjuntos, né? Mas vale lembrar que são em edifícios diferentes, para inquilinos diferentes, ou seja, é super pulverizado, apesar de ser 50% em Vila Olímpia, né? Bem pulverizado também em relação a inquilinos, setores de atuação desses inquilinos. Tivemos uma quedinha na liquidez aqui, o que é ruim, porque o fundo não é grande, então ele buscar uma liquidez maior é melhor. Aí ele deu uma oscilada nos últimos meses aqui, estava subindo, agora deu uma quedinha, vamos continuar acompanhando. Diminuiu o número de cotistas. Do CRI, a gente tem aqui um CRI já cobrando a amortização, né, que começou em setembro de 24, esse CRI 1. O CRI 1 e o CRI 2 tem mais informações aqui em cima do quais unidades foram compradas com esses CRIs, né? Sendo que eles foram criados para dar uma rentabilidade mínima de 10%, IPCA mais 10%, que é, pô, bem alto para Lages, né? E um já está cobrando amortização, o outro passa a cobrar só em outubro de 2025. A dívida dos CRIs, né, está aqui na casa de 318 mil, representam esses 7,5% aqui. Das despesas totais, representa 30% mais ou menos, né, que é os 7,4 dividido pelo somatório aqui, do que é despesa. E em relação ao operacional, 7%. Uma alavancagem pequena, super controlada, taxas ok. Então, não dá muito trabalho. O fundo ainda tem caixa lá, 17 milhões em caixa, né? Então, bem tranquilo. O CRI 1 aqui, até setembro de 25, tem essa amortização, você paga. O que o caixa supre legal, acho que o fundo não vai usar. Não tem grandes pagamentos para fazer agora, não sei de obra e tal. Mas acho que não vai secar aqueles 17 milhões tão rápido. E depois de outubro de 25, aí sim entra o somatório dos dois CRIs, né, na amortização, esse e esse aqui. E aí o fundo vai ter que ou vender, como ele disse que ia vender os imóveis e usar o principal para pagar parte dessa amortização, ou emitir novas cotas com o mercado dando uma melhorada. Mas com o Selic subindo, acho difícil emitir. Acho que o caminho vai ter que ser venda mesmo. Mas vamos acompanhando, né? E daqui para baixo são os imóveis de interessante, só lá na última página, que agora eles colocaram o Brasílio Machado, que é a aquisição do prédio, praticamente, 50% do prédio, e que está vago nesse momento, né? Os contratos vão passar a valer a partir de maio, num percentual desses conjuntos aqui. Ou seja, ainda vai ter obra e tudo mais. Beleza? Em relação ao operacional, o fundo está rodando, é um movimento novo. O mercado, eu senti que está um pouco com o pé atrás em relação a esse movimento. A gestão até agora fez tudo direitinho, tudo muito bem. Então é uma questão de confiar que vai sair tudo certinho. O preço pago foi um preço ok. E vamos ver como é que vai desenrolar essas obras aí e a gestão do caixa, principalmente. Mas é isso. Vamos ver no relatório dos próximos meses como é que ele vai se dar, se o pagamento se mantém, por conta daquela linha lá de venda de ativos, né, que vai acabar. Mas até agora a gestão não deu motivo para não acreditarmos neles. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos então no próximo vídeo.